sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer algumas questões comentadas dos nossos exercícios. Pegue o seu material, caderno, lápis, borracha e estojo. Nós vamos fazer uma autocorreção do exercício que foi no cronograma da semana passada sobre os determinantes do substantivo. Nesse exercício, vocês leram o poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Tá? E é sobre esse exercício que nós vamos tirar as dúvidas agora. Substantivo é a classe de palavra que nomeia os seres, objetos, lugares, sentimentos e tudo que existe. E o substantivo é essencial para o nosso exercício, não esqueça. Nós vamos ver os determinantes do substantivo, que são as palavras que o acompanham, determinando, delimitando, trazendo qualidades, características, mais informações sobre esse substantivo. Na primeira questão, nós temos: observe os dois primeiros versos da primeira estrofe. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Essas são as duas primeiras estrofes. Aí ele pergunta: quais são os determinantes dos substantivos pai e mãe? Muito bem, aqui nós podemos ver quais são esses determinantes, quais são as palavras que estão acompanhando esses dois substantivos. Vamos ver? Meu e minha. Olha no primeiro verso. Meu pai. Meu é o determinante do substantivo pai. No segundo verso, minha mãe. Minha é o determinante do substantivo mãe. Então, nós temos aí dois determinantes, um para cada substantivo. E você pode me perguntar: professora, e a palavra montava não pode ser determinante desse substantivo? Não pode, porque montava é um verbo e verbos não funcionam como determinantes do substantivo. É a mesma coisa que acontece com a palavra ficava, que está acompanhando a palavra mãe, mas não funciona como determinante porque é um verbo. Então, os determinantes desses dois substantivos são meu e minha. Muito bem, agora vamos para a letra B. A letra B pergunta: a que classe gramatical eles pertencem? Esses determinantes do substantivo pertencem a que classe gramatical? Muito bem, meu e minha são pronomes possessivos. Próxima questão, a letra C. Olha só, se vocês tivessem observado bem, a letra C deu uma dica da resposta da letra B. Fique atento, muitas questões têm dicas. A letra C. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse em relação às três pessoas do discurso. A que pessoa do discurso os pronomes meu e minha se referem? Que pessoas? A primeira pessoa do discurso, eu, tá? Meu e minha está se referindo à primeira pessoa do discurso. Quem é a primeira pessoa? Eu. Próxima questão. Segunda questão. Identifique os adjetivos presentes na segunda estrofe. A seguir, informe quais são os substantivos determinados por esses adjetivos. Eu copiei aqui logo toda a segunda estrofe e vocês vão observar que tem algumas palavras destacadas. Vou fazer a leitura dessa segunda estrofe. No meio-dia branco, de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Muito bem, lá no primeiro verso nós temos aqui um adjetivo branco. O adjetivo branco está se referindo ao substantivo meio-dia. Adjetivo branco se referindo ao substantivo meio-dia. Aqui no próximo verso nós temos café preto. Preto é o adjetivo e café o substantivo. Preta velha. Velha é o adjetivo e preta o substantivo. Café gostoso. Gostoso é o adjetivo e café o substantivo. Café bom. Bom é adjetivo e café
substantivo. Então, as palavras que estão destacadas com a cor vermelha são os adjetivos. E as que estão destacadas e sublinhadas com a cor azul são os substantivos. Dúvidas? Manda um WhatsApp que a professora responde. Próxima questão, a terceira questão. O eu lírico percebe tardiamente o quanto a sua infância foi bela. Transcreva o verso que comprova esta afirmação. O eu lírico é aquela voz que soa de dentro do poema, que transmite emoções, sentimentos. Não confunda o eu lírico com o autor, tá? Então, ele percebeu que a infância dele foi bela e ele pede que você confirme com um verso. Qual é o verso? Qual foi o verso que você colocou como resposta? Vamos ver se você acertou. Muito bem. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Olha só, essa é a comprovação de como o eu lírico vê a infância dele. A infância dele foi muito bonita. Quarta questão. Releia a última estrofe do poema. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Aí ele pergunta, a letra a que o poeta compara a sua história. Qual é a comparação? Ele compara a sua história com a história de Robinson Crusoe. Olha só, muito fácil. Todos acertaram, tenho certeza. A próxima pergunta. Os adjetivos estão diretamente relacionados com a forma como vemos o mundo. Como o poeta vê sua infância? Aqui há várias respostas, tá? Mas eu formulei uma aqui, você pode deixar a sua, desde que seja coerente com o poema e com a pergunta, tá? Mas eu coloquei uma infância bela, mais bonita do que muitas histórias inventadas. Isso que o autor representou nesse poema, que ele só foi perceber como a infância dele foi boa, foi bonita, foi divertida, muito tempo que ele diz, tardiamente foi perceber. Mas é isso aí, crie o seu parágrafo dando a sua resposta, tá, meninos? Aí a letra C. Qual é o adjetivo que caracteriza a história da infância do eu lírico? Qual é o adjetivo? Aqui eu repeti 2 versos quando ele disse, ó, minha história era mais bonita. Mas fique atento na pergunta, porque ele está pedindo apenas o adjetivo. E qual é o adjetivo? Bonita, tá? Bonita é o adjetivo que está dando característica à história do eu lírico. Quinta questão. Quais são as classes de palavras que atuam como determinantes dos substantivos nesse texto? Muito bem. Quais são? Pronomes e adjetivos. Nesse texto, meninos, os determinantes vieram como pronomes e como adjetivos. Mas nós vamos relembrar as outras classes de palavras, as outras classes gramatical que também funcionam como determinantes do substantivo. Aqui ao meio nós temos o substantivo e ao lado nós temos as classes gramaticais, que são artigo, adjetivo, pronome e numeral. E não esqueça que locução adjetiva também funciona como determinante do substantivo, porque ela tem a mesma função que um adjetivo, que é caracterizar o substantivo. Ok, pessoal? Essa foi a nossa revisão. No finalzinho do nosso vídeo, nós vamos ter a participação especial de um aluno fazendo a leitura do poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Espero que todos vocês tenham gostado. Compartilhe as suas dúvidas. A professora está aqui para tirar dúvidas, para resolver os exercícios, tá? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Infância, Carlos Drummond de Andrade. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. E eu sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café, café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim.
Psiu. Não acorde o menino para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe.